Bom, então hoje eu vou apresentar mais as avaliações, né, as datas de avaliação e como é que vão ser essas avaliações. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam aí, ok? Bom, as datas das avaliações, eu fiz uma tabelinha aqui, vou mandar para vocês. Deixa eu caminhar você. Bom, vocês são turma de calouro, né? E não conhecem muito o sistema. Então eu vou explicar um pouquinho como são feitas as avaliações e como que eu vou fazer em particular as minhas avaliações, né? Bom, então os pontos eles são distribuídos para somar 100 pontos, né? Acho que no ensino médio acho que até são 10 pontos, né? Algumas universidades também são 10 pontos. Mas a gente vai somar 100 pontos. E como é que eu vou distribuir esses pontos e quais são as regras para passar ou não passar? Bom, eu fiz a seguinte distribuição, mas de uma forma mais simples, são um exercício, uma prova. Um exercício, uma prova. Outro exercício, outra prova. Outro exercício e outra prova. Cada grupo desses somando 30 pontos e um trabalho. O trabalho, vou colocar aqui no final. O trabalho vai valer 10 pontos, as provas vão valer 25 pontos, os exercícios vão valer 5 pontos, e aí, se eu não me engano, isso dá 100 pontos. Bom, a soma dá 100 pontos. E aí o exame final, vou explicar o que é o exame final. Talvez vocês já saibam, mas eu vou explicar mais uma vez. Então, o exame final, ele vale 100 pontos, que é essa soma aí. Ok? Eu fiz uma mudançazinha, eu vou explicar melhor essa mudança no primeiro exercício. Bom, aqui eu vou dividir em dois exercícios. Vou dar uma questão só que vai valer 1 ponto. E depois eu vou dar a lista envolvendo essa questão de novo, valendo 4 pontos. Tá? Essa questão aqui é a questão principal desse curso. Muitas contas que você vai fazer, você vai acabar precisando de escalonar um sistema, de resolver um sistema linear. Então, alguns alunos têm dificuldade de aprender, e aí eu reforço aplicando mais uma vez esse exercício. Tá? Então, já tem as datas aí. Então, a tabela, em vez de ficar desse jeito que está aqui, vai ficar assim. E1 vai valer 4 pontos e Q1 vai valer 1 ponto. Ok? Mas é como se eu estivesse fazendo uma avaliação só aqui, tá? Então tá ok. Se tiver pergunta aí, pode fazer, tá?
dar uma olhadinha aqui nas conversas de vocês. Bom, então como é que faz para passar nessa disciplina? Então é o seguinte, pegando essas notas que vocês vão ter aqui, de todas essas avaliações, então você vai pegar a nota de Q1, né? Eu vou colocar só Q1 mesmo, E1, E1, P2, P2, P3, P3 e o trabalho. Mais o trabalho. Você vai ter a média. A média final. A gente chama de média, mas é a soma, né? Então não é como a gente fazia lá no ensino médio, talvez, não sei se mudou também, que é P1 mais P2 mais P3 dividido por 3, isso é a média, né? Ali é a soma, a gente chama de média mesmo. Então, o que acontece com essa média final? Essa média final, para você conseguir passar, ela tem que ser maior ou igual a 60 pontos. Tá? Então, se a média final for maior ou igual a 60, você está aprovado. Se 40 pontos, se a média final for menor do que 40 pontos, você está reprovado. E se você estiver entre 40 não sei se tem um igual aqui, mas faz muita diferença não. A média final estiver entre 40 e 60, eu acho que é um menor igual aqui. Então você pode fazer o exame final. Aí você pode fazer o exame final, tá? Então essa primeira etapa da avaliação é essa. Você vai fazer as avaliações todas e aí você vai somar essas notas e ver se deu 60. Se deu 60, você passou. Se estiver abaixo, tem duas situações. Ou você está reprovado, abaixo de 40 você não pode fazer o exame final. Está reprovado direto. E aqui você pode fazer o exame final. Tá. Agora, o exame final, como é que é feito o exame final? As regras mudaram um pouco. Isso pelo que eu me lembro aí, é o seguinte. Você vai pegar a nota do exame final, vamos fazer como que era antes, né? Antes eu pegava a média final, somava com o exame final e dividia por 2, né? Então fazia o exame final, pegava a nota do exame final, dividia por 2, né? Somando aqui, dividido por 2, e isso tinha que ser maior ou igual a 60, né? Onde eu estudei, pra você ter ideia como que a coisa era diferente, na época que eu estudei lá, era o seguinte, você multiplicava por 2 a média do semestre, dava mais peso para a média do semestre e dividia por 3. E tinha que ser maior que 5. E aqui, a média era 70, para passar direto era 70, onde eu estudei. Então as coisas mudaram um pouco aí, eu acho que talvez lá tenha mudado também, não sei. E aí, você tem esse sistema de dar um peso maior para a média do semestre, faz com que dificulte
dificulta ainda mais você passar no exame final, né? Por quê? Porque se você foi mal aqui no semestre, aí o seu passado te condena aqui, você tem um peso maior para o seu passado. Então aqui na UFJM a regra era a seguinte: você só somava e dividia por 2. Então o peso do seu passado aqui do semestre era menor, né? É menor, o peso 1. Só que agora eliminamos isso também. Então como é que é feito a conta? É só isso. Vai fazer o exame final e tem que ser maior do que 60. Tá vendo? Então a nota do exame final tem que ser maior que 60. Se você fizer isso, passou no exame final. Então o exame final tem que ser maior ou igual a 60 para você passar. Bom, me parece, a proposta para essa mudança era que você tem mais facilidade para passar, né? Só que quando a gente fazia essa conta, a média final mais exame final dividido por 2, você poderia ficar com uma média aqui que é maior do que aquele que passou direto. Vamos supor que você tenha tirado aqui 50, aí aqui você tirou mais 10, mais 20, então tirou 80, e aí dividiu, ficou com 65. Corrija aí se eu estiver errado, eu não sou muito bom de conta não. Isso é maior do que 60, então quem passou direto com 60 ficou com a nota menor do que a sua. Então, para evitar isso, a gente tem esse esquema, mas só que a sua média vai ficar, a sua nota no sistema vai ficar com 60, não o valor que você tirou. Vamos supor que você tirou aqui 80, aí passou porque é maior que 60, só que você vai ficar com 60, para não ficar maior do que quem passou direto. Tá? Agora eu não verifiquei isso no sistema. A última vez que eu joguei uma nota lá, ele já calculou direto, a pessoa passou, mas ficou com a nota que tinha tirado no exame. Só que eu acho que depois a nota que vai para o histórico, depois de processar, é que deve ficar a nota 60. Mas eu não tenho certeza, eu não consegui verificar isso na prática. Tá? De qualquer forma, você passa com mais que 60. Se você tirou mais 60, no exame final vai passar. Tá? Só que assim, não é recomendado, né, você vir para aqui. É recomendado você passar aqui direto. Isso aqui é o mais interessante. Porque aqui começa a pressão psicológica aumenta mais, né? Então, além da dificuldade de aprender todo o conteúdo de uma vez só, a pressão psicológica aumenta também. Então é bom você tentar tirar notas nas primeiras provas aqui. Então, o bem recomendado para você ficar mais tranquilo é estudar bastante no começo ali para tirar nota nas primeiras, né? Primeira e segunda prova, para ficar mais tranquilo aqui no final. Ok? Então acho que é isso aí. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Bom, tem uma perguntinha ali, parece que e são os exercícios? Ou não é uma pergunta? Não sei. Bom, como que são essas minhas provas, né? Então, normalmente eu no semestre normal, eu dou aula de todo o conteúdo e aí eu aplico as provas baseadas nas minhas aulas, né? Mais virtual, a gente tem alguns problemas. Então, tem algumas questões que eu geralmente eu cobro, que é questão de conceito ou então de demonstração. Mas se o aluno tem a minha apostila, ele vai só copiar no virtual. Então, não faz muito sentido eu cobrar essas questões. Então, virtualmente eu acabei simplificando um pouco mais, né?
já estava um pouco simples, eu acabei simplificando um pouco mais. E esse semestre eu vou aumentar a quantidade de questões no modelo de provas. Então, eu estou planejando ficar com pelo menos 8 questões, pelo menos, né? Porque aí somando com as outras duas vão dar 10. Pelo menos 8 questões no modelo. Então, eu mandei para vocês um modelo de prova, que é o primeiro exercício, né? Que é esse cara aqui. Então, ele é um modelo para a prova. Essas duas avaliações são a mesma coisa. A diferença é que o exercício ele vai ser feito com tipo uma semana aí de antecedência, talvez até mais, né? Vou colocar lá no sistema, vocês vão resolver e entregar só a resolução. E a prova, a gente vai fazer as provas P1, P2 e P3, a gente vai fazer assim, vocês vão ficar com a câmera ligada, eu vou mandar a questão, né? E vocês vão ficar com a câmera ligada, microfone não precisa, só a câmera mesmo. E tem um tempo de 2 horas mais ou menos. A primeira prova dá para fazer com 2 horas, dependendo da prova, eu coloco mais tempo, né? 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, tá? E aí você tem que fazer com a câmera ligada e com esse tempo restrito, né? Tem uma restrição de tempo e eu vou ver o que vocês estão fazendo. Não dá para ver muito, mas elimina um pouco da cola, né? Mas não tem jeito. Bom, e o trabalho, né? E temos o trabalho também. Então os exercícios são o mesmo esquema do primeiro aqui também. O trabalho é um trabalho sobre aplicações. Quando é presencial, eu peço para fazer uma apresentação desse trabalho. Só que os 2 semestres passados eu até nem cobrei, porque eu mesmo estou me organizando com essa coisa de dar aula virtual, né? Então, era um pouco difícil eu gerenciar mais uma coisa. Aí eu voltei com o trabalho. E aí, a gente vai pensar um pouco ainda para fazer esse trabalho, como é que a gente vai fazer. Aí eu mesmo vou pensar um pouquinho mais como é que eu vou cobrar. Se eu vou pedir uma apresentação gravada, se você preferir, você pode fazer uma apresentação pelo Meet, ou se a gente vai ficar só na parte escrita. Ainda estou pensando um pouquinho para decidir isso, tá? Mas pelo menos duas opções eu já vou deixar aberto aí, né? Ou você apresenta pelo Meet ou você grava a apresentação. Mas eu estou pensando seriamente na possibilidade de fazer só o escrito, porque para a gente tentar avançar um pouco no desenvolvimento do trabalho, tá? Então, mas vamos deixar um pouquinho mais para eu pensar sobre isso aí. Ok? Então, a avaliação é isso. Frequência. Frequência, eu não vou cobrar frequência, mas se vocês não participarem, aí fica meio deslocado, né? Então, acho que se eu perceber que não está tendo participação, aí eu vou começar a tentar cobrar a frequência. Quanto às aulas, então a gente vai fazer o seguinte, eu não vou dar aula normalmente, tá? Já tem essa primeira parte aí da primeira prova, até um pouco da segunda, eu acho, já está tudo gravado, né? Que eu fiz nos semestres anteriores. E eu vou trabalhar com o modelo de prova, então em cima do modelo de prova vocês vão assistindo os vídeos e tentando fazer as questões do modelo. E se vocês tiverem dificuldade, aí vocês anotam essas dificuldades e a gente marca a aula para tirar dúvida, tá? Agora, eu não gravei todo o conteúdo ainda, mas nos semestres anteriores como é que eu fiz? Eu gravei aulas especificamente resolvendo cada questão desses modelos que tem. Eu tenho as aulas gravadas, estão nas playlists, né, da prova 1, cada coisa. Do jeito que está configurado para o semestre passado, está tudo gravado, né? Agora, para esse semestre eu vou fazer algumas mudanças, mas
o que está lá já vai ser mantido. Eu vou tentar adicionar algumas questões. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Quando chegar um pouco mais para diante, por enquanto eu estou trabalhando no texto, mas quando chegar no conteúdo da segunda prova, eu vou voltar a gravar, tá? Talvez um pouco antes ainda. Eu quero terminar essa gravação dessas aulas, tá ok? Mas o mais importante é essa primeira parte, porque aí você tem tudo lá para frente, você vai precisar de resolver o sistema ou de escalonar uma matriz. Então, esse conhecimento que você adquiriu na primeira parte vai ajudar você a resolver os problemas lá para frente, tá bom? Alguma pergunta? Para ver se eu lembro de alguma coisa a mais para falar? Ah, sim, alguém perguntou ali, né? O que é esse que? Esse que é uma questão. Se você olhar o modelo de prova aí, esse modelo que eu mandei para vocês, ele tem 8 questões. Deixa eu dar uma olhadinha, acho que é o primeiro. Isso. Bom, é o seguinte, se você tem um sistema mais simples, para resolver ele é um pouco mais fácil, tá? Só que mais adiante a gente vai precisar não só de resolver um sistema, a gente vai precisar de escrever a solução de uma forma padrão, tá? Então, eu forço bastante a aprender isso. E aí eu estou meio que dando mais uma oportunidade para você fazer aqui, ó, porque você já vai fazer essa questão na prova, vai fazer essa questão no exercício, e aí eu falei, vamos fazer só essa questão isoladamente mais uma vez, tá? Porque a gente precisa muito, não só resolver o sistema, mas precisa saber resolver bem o sistema, porque a gente vai usar o tempo todo. Então é melhor para vocês também aprenderem bem essa parte, tá? Então eu coloquei aí mais uma vez essa questão, que é a questão 1. Então é isso aí. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui que a gente está deixando de fora. Eu vou localizar aqui e vou encaminhar para vocês as configurações dos semestres anteriores. Só um minutinho aqui que eu vou achar para encaminhar para vocês. O celular é mais rápido, mas aqui demora um pouquinho. Acho que eu não vou conseguir achar, não. Deixa eu ver, mais uma tentativa aqui. Eu acho que eu coloquei no próprio grupo, sim. Mas antes de vocês entrarem. Tá, deixa eu encaminhar para vocês de novo, então. Ok. Bom, eu encaminhei para vocês aí a configuração que estava no semestre passado, né? É o seguinte, eu criei um site, primeiro era um programa, aí eu transformei num site, semestre passado eu consegui fechar isso. Esse site aí é o site que eu mandei para vocês, que é o provas.xyz. XYZ. Bom, nesse site aí vocês conseguem entrar lá e selecionar. No caso só tem uma disciplina, né, que eu estou disponibilizando para vocês, só tem uma disciplina, que é de álgebra linear. Já tem uma versão desse projeto já mais avançada, com usuário e tal, mas é mais voltado para o professor mesmo. Mas enfim, vocês conseguem utilizar isso daí
no seguinte sentido: você vai lá, escolhe a disciplina, que é a álgebra linear, e escolhe a prova ou o trabalho. No caso, no semestre passado eu estava chamando esses exercícios de trabalho. Trabalho 1, aqui era trabalho 2 e aqui era o trabalho 3. Tá? Mas como eu coloquei trabalho esse semestre, eu resolvi chamar de exercício para não confundir. Tá? Então você vai lá e seleciona primeira prova, por exemplo, né? E aí seleciona a turma, o resto tá escrito lá. Se quiser mudar, muda, se não quiser, deixa do jeito que está. E você clica em gerar prova. Aí ele vai gerar uma prova e uma solução. Só que são só aquelas questões que estão lá, né? E aí eu estou querendo aumentar esse banco de questões esse semestre para deixar pelo menos 8 questões de cada avaliação dessa. Aí junta com mais 2 que já estão prontas também, que são as questões de demonstração e de conceito, e aí eu tenho 10 questões de cada prova. Tá? Mas se vocês quiserem testar aí, já funciona também. Bom, eu acho que é vocês fazerem perguntas aí, porque basicamente é isso que eu falei. Bom, alguém tem alguma pergunta? Alguém disse que entendeu tudo perfeitamente bem ali. Então, deixa eu tentar lembrar mais algumas coisas. Bom, quanto à discussão do grupo, né? Eu teve um colega que perguntou se eu tinha usado o Classroom. Eu não sei nem falar direito esse negócio. Mas eu não queria aprender mais o sistema. Tinha até que verificar se eu sou obrigado a colocar essa turma lá. Eu não usei nos semestres anteriores e eu acho que isso é temporário também, então acho que eu não tenho muita intenção de aprender a usar esse sistema aí não. Agora, quanto ao grupo, eu preferi criar um grupo no WhatsApp, porque eu acho que é muito mais dinâmico, né? E você pode mandar lá dúvidas o tempo todo. Eu não me incomodo muito em conversar no privado, não tem muito problema com isso, né? Mas o pessoal recomenda não fazer. E é interessante também vocês tirarem as dúvidas direto no grupo, porque aí pode ser a dúvida de um colega também, entendeu? Então é bem recomendado a gente conversar mais no grupo. E aí, se tiver dúvida, pode perguntar. Talvez eu não consiga responder na hora, mas qualquer dia da semana, qualquer hora, final de semana, feriado, aí pode perguntar. Tá? Na hora que eu conseguir olhar, eu dou uma olhada rapidinho e respondo. Então isso é bem mais dinâmico, né? Essa comunicação é muito mais rápida. Tirar dúvida por e-mail, pelo amor de Deus, não me manda e-mail, porque a caixa já fica cheia. Então, não, por e-mail não. Só se for uma coisa, né, assim, bem importante aí, manda lá, mas for uma questão de documento, né? Mas no mais, não vamos tirar dúvida por e-mail de jeito nenhum. As provas, eu vou pedir para vocês mandarem por e-mail, né? Aí você vai lá, faz a prova, tira a foto e manda por e-mail. O trabalho também, os exercícios também. Tira foto, faz o PDF ou não, manda só foto mesmo e manda pelo e-mail. Aí, eu baixo e corrijo os arquivos, tá? Vou pensar mais aqui, o que a gente está esquecendo. Assim, falei do conversar no grupo, né? Quer dizer, tem uma sequência de aula bonitinho lá, fazendo todo o conteúdo, né? Eu mandei para vocês o link da apostila também. É claro que aqui você consegue navegar, você vai aqui, aí tem um link aqui de colaboradores. Então, entra lá em colaboradores, aí entra em Telau,
E ali tem as informações ali, né? E tem as minhas notas de aula. Bom, a recomendação aí quanto às notas de aula é que esse texto é um texto que eu estou desenvolvendo, então tem algumas coisas que podem estar um pouco confusas lá. Mas eu tento colocar algumas coisas de vermelho explicando que ou é uma coisa temporária, né? Agora tenho, por exemplo, algumas imagens que eu tirei de algumas apostilas da internet ou de livro. Aí eu coloco e rapidamente eu já digito ali também e já tiro. Mas esse material está sempre mudando e eu estou tentando melhorar ele, né? Então, pode ser que você olhe para o texto lá e não consiga entender muito bem o que está lá. Mas no geral está bem organizado e está melhorando. Eu pensei mais nisso por quê? Porque, como eu não vou dar aula de conteúdo, mas eu estou fazendo as aulas nos vídeos e você acompanha na apostila. É claro que tem alguns números lá que mudaram. O vídeo vai estar falando exemplo 1.2.3 e na apostila vai estar um outro número que já seria um novo exemplo. Ou eliminei algum, né? Então tem essa diferença. Mas aí você vai acompanhando, a minha recomendação é essa, vai acompanhando o material em PDF e vai acompanhando as videoaulas. Agora, se você quiser fazer um pouco mais rápido, né? Porque a gente tem um prazo também, né? A gente já estabelecendo as datas de provas aí. Então, se você quiser andar um pouco mais rápido, o que você pode fazer? Você vai para os modelos de prova. Então, você vai para o modelo de prova e tenta entender nas videoaulas correspondentes, né? E se você não entender, aí você volta um pouco mais e acompanha um pouco mais, né? Então, mas no começo eu explico direitinho lá nas aulas, e o texto também está bem organizado no começo aí. Tem uns buracos aí que eu estou tentando fechar, mas vocês não vão nem sentir falta, não vão nem perceber. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, eu vou enrolar um pouquinho mais, que eu quero ver se eu lembro de mais alguma coisa. Bom, mais uma coisa que eu geralmente quando eu dou aula presencial, né, a coisa flui um pouco melhor e tomara que a gente volte aí, né, no semestre que vem, quem sabe, né? Esse acho que não dá para voltar mais, mas semestre que vem, quem sabe a gente volta. Mas uma das recomendações que eu faço é para você se dedicar um pouco ou se dedicar muito, principalmente no começo, né? Principalmente no começo do curso. Quando você sai na frente, você tem uma vantagem, que aí você tem um ânimo a mais de fazer as coisas, né, de estudar. Então tem que começar nesse começo de semestre aí, não deixa, a gente está na segunda semana, né? Semana passada eu acabei não marcando aula. Eu pensei que a vacina ia ser na sexta, depois eu descobri que ia ser na segunda. Aí eu falei, já tem documento para poder correr atrás, não sei o que, e outras coisas mais que eu estava fazendo. E assim, então assim, já está na segunda semana, mas ainda está bem no começo, né? Então, não perca tempo e não tenha preocupação de me chamar, não, tá? Vai lá no grupo lá e bota lá a pergunta, pode perguntar, tá? Mas começa a dedicar aí no começo, tá? O que você conseguir aprender agora no começo vai fazer muita diferença, tá? Não só na minha disciplina, né? Eu costumo, eu não queria falar facilitar, tá? Eu não queria falar essa palavra, não. Eu costumo fazer o seguinte. Eu acho que você pode confundir um pouco a minha disciplina, pode acabar confundindo um pouco a minha disciplina com ser fácil, mas eu penso de uma outra forma.
Eu tenho uma quantidade de conteúdo, né? Uma quantidade limitada, não é pouco, mas é uma quantidade limitada. Geralmente o meu material está bem organizado, né? Organizado no sentido de que eu uso um material só. Você tem uma bibliografia que você pode pesquisar, mas eu tenho um texto só, então você consegue trabalhar com um texto só. Isso facilita, por um lado. Mas o que eu gosto de fazer é fazer uma escadinha. Fazer o seguinte, ó, se você tem uma escadinha aqui, os degraus são pequenos, então você consegue ir subindo, você consegue dando os passos aqui subindo. Se chegar aqui e tiver um degrau muito alto, aí você vai ter uma certa dificuldade para subir aqui. Então, eu tento fazer isso. Você vê que essa primeira parte esse primeiro capítulo da minha nota de aula, ele é só de revisão. Mas não é uma revisão, por exemplo, de gráfico, de função, porque a álgebra linear não trabalha focado nos gráficos, né? Não trabalha com isso. O foco da álgebra linear são as propriedades das operações. Então, a gente tem um capítulo inicial direcionando para isso. A linguagem matemática, né? O que é uma somatória, por exemplo, que a gente vai usar a somatória o tempo inteiro, né? Então, você tem que ter uma noção do que é. Então eu tento fazer isso, mas olha, não é difícil passar na minha disciplina, também tem isso, não é difícil passar na minha disciplina, mas exige a dedicação, tá? Então eu recomendo mais uma vez aí para vocês, não deixa para estudar na última hora, tá? E mais, aproveita essa disciplina minha para aprender essa linguagem da matemática. Né? Vê essas primeiras aulas aí, vocês acompanhem o texto e assistem as aulas, não deixe de ver, porque o que vocês aprenderem aqui vai ser útil lá no cálculo, vai ser útil em EDI, vai ser útil para o resto da vida. E principalmente vocês estão pensando em fazer uma engenharia, né? Então estou fazendo o bacharelado aí de ciência e tecnologia, vocês vão precisar disso. Então o que você aprender aqui vai ser útil para sempre, tá? Mas vocês vão encontrar professores que têm um nível de cobrança maior, né? Cobram bastante. Então aproveita para aprender aqui essa parte da linguagem, que vai facilitar lá na frente também. Entendeu? Então, eu gosto de pegar essa turma de calouro para tentar dar uma orientada também, né? Para direcionar nesse sentido, né? Vocês estão saindo do segundo grau para entrar no nível superior. E aí, vocês vão encontrar dificuldades, né? Então, essas dificuldades, elas são minimizadas com a dedicação. Então, não deixa lá para o final. Não deixa lá para o final. Começa a estudar desde o começo, tá? E provavelmente vocês vão chegar aqui sem um fundamento bom de matemática e vão ter um pouco de dificuldade. Então agora é a hora de você aprender essas coisas que não aprendeu ainda, tá? Quando eu fui entrar na faculdade, o meu vestibular na época era um pouco antes de mim, era muito difícil, tinha que fazer cursinho, né? Era praticamente impossível. Só desligar aqui, uma chamadazinha aqui agradável. Bom, antes de eu conseguir entrar na faculdade era quase impossível, tinha que fazer cursinho sozinho, isso é difícil demais. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu optei inclusive pela matemática, porque o vestibular, ele tinha uma segunda etapa, que era um pré-vestibular praticamente, né? A segunda etapa eram 6 meses de curso, eram 4 meses de curso. E aí, antes de ir para lá, eu peguei livro de 5ª a 8ª, eu não tinha terminado o segundo grau, mas eu não sabia nada de matemática praticamente, né? Sabia o básico. Então eu peguei o livro de 5ª a 8ª e fiz uma revisão. E ali tinha um monte de coisa ali, né? Tipo A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então tem as coisas básicas lá. Isso é diferente, né? Isso aqui é o teste para saber se tem vida inteligente na Terra, né? Se você souber que isso é diferente, então você é inteligente. Bom, aí eu peguei os livros de 5ª a 8ª e revisei tudo.
Então isso me deu uma vantagem. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha uma vantagem, porque os meus colegas não sabiam somar fração. E eu sabia somar fração, então eu estava bem adiantado. Então, é assim, essa postura de, se você não fez antes, então não deixa para depois, tá? Pelo menos não deixa para depois. Começa junto com os outros, mas não deixa para frente. Então, a gente ainda está na segunda semana, se você chegou na cidade, não sei se vocês vieram para a cidade, ainda estão conhecendo os pontos turísticos aí, mas começa a estudar, tá? Então, não é fácil, mas a dedicação ajuda. A dedicação ajuda muito, porque aí você vai se esforçar agora, você vai ter menos sofrimento depois. Você vai pagar um preço agora, mas vai ter um benefício muito grande depois. Muito grande porque vai somar tanto de conhecimento como de você vai ficar tranquilo. Psicologicamente vai ficar mais tranquilo. Tá bom? Então, essas recomendações aí. Eu não me lembro de mais nada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se alguém tiver uma pergunta aí. Bom, então é isso. Tá bom? Ninguém tem pergunta, né? Já cheguei até a pensar em pedir vocês para abrir a câmera ali para eu ver, né? Talvez quando eu voltar a gravar as aulas eu vou pedir para fazer isso, porque eu conhecer vocês. Bom, pessoal, então, se vocês não tiverem dúvida, vamos encerrar. Começa a assistir os vídeos aí, adiciona lá, entra no canal, né? Ajuda lá o canal, segue lá, por favor, compartilha, né? E eu jurei que eu não ia falar isso, e agora estou falando também. Enfim, mas assim, eu vi que mais uns 2 entraram lá. Começa a assistir as aulas, né? Porque deixa para frente não. Então eu vou encerrar e nessa quinta agora, se vocês já tiverem dúvidas, a gente faz uma aula. Senão eu vou deixar para segunda mesmo, tá? E eu não sei também como é que eu vou evoluir com uma vacina, né? Dizem que dá uma febrezinha, vamos ver como é que vai ser. Mas aí se vocês tiverem dúvida que que a gente precisa ir para o quadro, aí eu já marco uma aula na quinta, tá bom? Então até mais.